de Deus, nós estamos de volta para mais uma vez nós, aqui junto com os irmãos, trazermos a apresentação do nosso novo trimestre. Não poderíamos deixar essa oportunidade passar sem nós fazermos essa apresentação para que quando a gente viesse trazer o comentário das lições, não viesse ocupar muito espaço. Então a gente sentou aqui e decidiu por bem fazer essa apresentação em um vídeo separado, um vídeo muito curto, mas que tem esse objetivo de trazer informações sobre toda a programação, a grade de estudo desse trimestre, de todas as lições, apresentar também as fontes de pesquisa, porque todo professor, todo aluno, todo superintendente, todo diretor de escola bíblica dominical, ele precisa ter uma base de pesquisa para levar diante da sua classe. Então a gente vai apresentar aqui algumas obras e esperando que os irmãos possam sim fazer uso para que possa ocorrer nas suas aulas essa interação por meio dessas pesquisas. Porque a nossa revista, ela é simplesmente o nosso manual prático. Não substitui a Bíblia, mas também não devemos ficar só presos nesse manual, que é a nossa lição. Nós devemos também buscar outras fontes. E a gente vem, através desse vídeo, trazer esse auxílio, apresentar essas fontes de pesquisa, para que a gente possa ir mais inteirado para a nossa escola bíblica dominical. Então, a nossa revista desse segundo trimestre de 2022, a gente vai ver que o nosso comentarista é João Neves. E a gente vai ver que esse comentário é com base em duas cartas do Novo Testamento, a carta de Hebreus, a carta de Tiago. Então a gente percebe aqui pela capa da nossa revista que é muito bonita, e o conteúdo também dessa revista é um conteúdo onde nós vamos aprender sobre, vamos dizer que esses dois livros do Novo Testamento, Hebreus e Tiago, de uma forma expositiva, capítulo a capítulo, e as 10 primeiras lições vai ser baseada na carta aos Hebreus e as 3 últimas vai ser na carta de Tiago. Então o autor, como eu já falei aqui, escritor dessa obra que nós vamos estudar, é o pastor João Neves. Ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, casado há 32 anos com a pastora Márcia Helena, tem 2 filhos, que é Naazon e Naum Emanuel. A sua formação, ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e é mestre em historicidade da religião. Então, também ele é conselheiro, ele faz parte do Conselho Apologético da CADEB, que é a Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, que é essa que nós fazemos parte. Então a gente vê que esse comentarista ele tem bagagem, ele tem uma história que a gente precisa nortear, conforme está aqui na nossa revista. Então eu quero te convidar, antes de apresentarmos aqui as lições e o tema central aqui da nossa revista, eu quero informar os irmãos que o tema é Hebreus e Tiago. Já o título é Apresentando Jesus como autor e consumador da fé. Então vai ser com base nesse tema que nós vamos estudar esses 3 meses. Até o finalzinho de junho a gente vai estar concluindo aí a carta de Tiago. Então a gente vai apresentar as lições. A primeira lição ela vai ser com base no livro de Hebreus, capítulo 1, e vamos falar subordinado ao tema a excelência do Filho de Deus. E nesta lição, nesta primeira lição, a gente precisa destacar que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o autor da carta aos Hebreus, a data, o principal objetivo, e a gente vai ver que a carta aos Hebreus é uma das cartas mais profundas do Novo Testamento. O escritor, até então, não sabemos, mas a gente precisa também fazer um destaque que tem algumas Bíblias, como aquela versão corrigida fiel,
ela, quando na epígrafe da carta aos Hebreus, lá aparece como autor o apóstolo Paulo. Mas não significa que o apóstolo Paulo era o autor, né, desta epístola. Mas a gente vai ver que quem escreveu a carta aos Hebreus era alguém que tinha conhecimento, que era dotado, né, desse conhecimento, assim como o apóstolo Paulo era. A gente vai ver muito a questão desse autor conhecer muito bem a lei e também conhecer o cristianismo. A gente precisa também nortear que a carta aos Hebreus, ela é como se fosse o livro de Levítico lá do Pentateuco, do Antigo Testamento. Ela tem esse contraste, ela tem esse relacionamento entre Levítico. Então a gente precisa também destacar diante desse estudo. Então a lição primeiro nós vamos falar sobre a excelência do Filho de Deus. A lição 2 vai ser o capítulo 1 e o capítulo 2, e o tema vai ser Jesus é superior aos anjos. É onde a gente vai ver que a angelologia, que é uma doutrina da teologia sistemática, ela vai ser explicada nessa lição. A primeira lição vai ser a cristologia, que vai mostrar a essência ou a excelência do Filho de Deus. Já a lição 2 é com base nessa doutrina, que é a angelologia, vai mostrar a diferença, ou a superioridade de Cristo comparada com a dos anjos. Então a gente vai ver isso. Então por isso que a gente fala que a carta aos Hebreus é uma das cartas mais profundas do Antigo e do Novo Testamento. É porque todas as doutrinas fundamentais da fé cristã nós encontramos base aqui na carta de Hebreus. É como se um mergulhador profissional pegasse pela mão de um novato, de alguém que nunca mergulhou, pegasse pela mão e depois de ter colocado o aparelho, mergulhasse. E esse mergulhador profissional ia levar esse aprendiz em lugares que ele nunca tinha visto, nunca tinha visitado, e ele ia sair maravilhado. Assim é o que o autor da carta aos Hebreus faz. Ele coloca, ele desvenda diante dos seus leitores essas profundezas espirituais que a gente só vê aqui na carta aos Hebreus. Então, na lição 2, vai ser aí com base no capítulo 1, capítulo 2. A lição 3 é do capítulo 3 ao 5, portanto, 3 capítulos. E o tema da lição vai ser Cristo é superior a Moisés, a Josué e a Arão. Aqui nesta lição, de número 3, a gente vai perceber que o comentarista ele tem o intuito de mostrar a excelência de Cristo. Na lição 2, ele vai mostrar a superioridade em relação aos anjos. Aqui, em relação aos líderes que se destacaram na nação de Israel, começando por Moisés, depois Josué. E Moisés ele foi um grande legislador, Josué foi o general do exército de Israel, era um general, e Arão, o maior sacerdote que houve da linhagem levítica. Então Jesus é superior a todos esses 3 grandes personagens. A lição de número 4 vai falar com base no capítulo 6, que fala prosseguindo para a maturidade cristã. Aqui nessa lição, que o comentarista vai destacar, é a questão de um contraste entre a igreja contemporânea e a igreja que teve acesso a esse documento, que era a carta aos Hebreus, que era do primeiro século, a igreja primitiva. É onde a gente vai ver que nós somos advertidos, aqui no capítulo 6 de Hebreus, a prosseguirmos rumo à maturidade cristã. É onde o comentarista do livro de Hebreus vai usar alguns exemplos lá do Antigo Testamento para nortear esse convite a essa experiência que todos nós devemos ter. A lição 5 é com base no capítulo 7, fala Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus. Aqui na lição de número 5, com base no capítulo 7 de Hebreus, é onde a gente vai ver que Jesus ele é sumo sacerdote, não conforme a ordem levítica, mas é um sacerdócio mais avançado, mais profundo, que é conforme a ordem de Melquisedeque. E já na lição de número 6, vai ser o capítulo 8 e o 9, o tema Cristo, sacerdote e sacrifícios perfeito. Então, nesses capítulos, a gente vai aprender sobre o sacerdócio. É onde o autor aqui de Hebreus ele vai explicar
acerca do sacerdócio, tanto na ordem levítica como na ordem aqui conforme Melquisedeque. E é onde a gente vai ver que Cristo ele vai se encaixar perfeitamente, né, nessa ordem de Melquisedeque, é onde ele vai se tornar, né, o sumo sacerdote aí superior ao sacerdócio levítico. É isso que a gente vai aprender na lição de número 6. A lição 7, com base no capítulo 10 de Hebreus, fala: agora temos livre acesso a Deus. Esse tema ele vai ser aplicado e a gente precisa entender que esse tema ele vai ser um tipo de concentração, de reunir, né, todas as informações na defesa de que os cristãos que aceitaram a Cristo, ou o sacrifício de Cristo, eles estão livres, eles estão próximos, eles têm como se aproximar de Deus, independente, né, da lei, porque a gente vai ver que é o sangue de Jesus que vai aproximar